Essa é uma possibilidade, tá? Os Edomitas. Os Edomitas são chamados também de idumeus. Esse povo era descendente de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, portanto de origem semita. Estabeleceram-se num território que fica na fronteira sudeste da Palestina, chamado de Terra do Monte Seir. Esse território é uma região entre o sul de Moabe e o Mar Morto, e o Golfo de Acaba, num longo maciço montanhoso medindo cerca de 180 km de extensão. Eles edificaram grandes cidades como Elat, Ezion-Geber, tá? Bosra, Selá ou Petra. Eles não permitiram os israelitas passarem por suas terras quando demandavam Canaã. Herodes, o tirano rei, que ordenou um terrível infanticídio para acertar em Jesus, era edomita. Herodes era edomita, veja só. Aí em tela temos o nome Edom, significa vermelho. É o nome dado ao irmão de Jacó, Esaú, por ter ele vendido seu direito de primogenitura em troca do guisado vermelho a Jacó. E disse Esaú: peço-te que me deixes comer um pouco desse guisado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse de Edom. Gênesis 25:30, uma pequena genealogia que indica aí Edom, né, a genealogia a partir de Edom, a árvore genealógica de Edom, filho de Esaú. Temos aí Esaú, as 3 esposas, né, Ada, Basemate e Aholibama. Dessas esposas de Ada, ele faz Tímina, Amaleque, né, a partir de Tímina, Temã, Omar, Zefor, Gaetan e Kenaz, tá? Todos com ascendência em Elifaz. De Basemate, Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá, a partir de Reuel. E de Aholibama, Jeus, Jalão e Corá, tá? Todos aí descendentes de Edom, descendentes de Esaú. Veja as cidades conforme indicado aí, tá? Conforme as imagens abaixo, as cidades características aí da cidade dos Edomitas. Quero trazer aqui uma contribuição de Ernesto Gnini em relação aos Edomitas. Veja, os Edomitas vêm de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Ambos são filhos de Isaac e Rebeca, portanto netos de Abraão e Sara. O nome Edom, vermelho, foi-lhe dado não por causa de sua tez ou de seus cabelos, mas por causa do cozido vermelho de Jacó, que ele teve interesse, por isso vendeu sua primogenitura, né? Aos 40 anos casou-se com 2 moças hetéias, Judite e Basemate. Quando perdeu a bênção de seu pai, separou-se da casa e passou a morar no sul de onde morava. E foi chegando até o Monte Seir, onde permaneceu. Tomou Maalat, descendente de Ismael, como esposa, para ferir principalmente o coração de sua mãe. Seir era um monte alto e grande, uma pequena serra. Muitas cidades estavam plantadas no seu dorso. Além de Seir, Edom contava com um vasto território que se limitava ao oriente com o grande deserto da Arábia, e ao norte com Moabe e o Mar Morto, e ao sul com o Golfo de Acaba, pertencendo-lhe Ezion-Geber, e ao ocidente com o deserto de Sin, em cujas cercanias ficava Cades Barneia, o grande oásis. Segundo os peritos, Edom deveria ter pouco mais de 100 km norte e sul e 40 ou 50 leste-oeste. Quando Jacó retornou de Harã, Esaú já habitava em Seir. Essa terra fora dada a Edom por Deus, Deuteronômio 2:5. As cidades principais de Edom foram Elat, Bosra, Ezion-Geber, Selá ou Petra. Petra, cidade cavada na rocha, ainda hoje demonstra seu esplendor e sua grandeza. É o paraíso dos arqueólogos. Veja a foto. Então ele coloca uma foto e aqui temos a foto semelhante no nosso slide, né? Com Israel e Esaú, como Israel e Esaú eram irmãos gêmeos, os 2 povos viveram dias de união e de paz, e também de aberta hostilidade e sangue em campos de batalha. Temos as situações a qual Edom esteve envolvido com Israel. Edom negou passagem a Israel quando ia para Canaã. Saul combateu os Edomitas, 1 Samuel 14:47. Davi os venceu no Vale do Sal, 2 Samuel 8:13. Salomão manteve domínio sobre Edom e usou os portos de Elat e Ezion-Geber, e tomou várias
tomou várias edomitas, né? Várias cidades edomitas. Isso, e tomou várias edomitas. Aliou-se com Israel e Judá contra Moabe. Amazias venceu os edomitas e tomou Selá, a capital, trocando-lhe o nome para Jocteel, julgado por Deus. Aliaram-se a Nabucodonosor para destruir Jerusalém. Os nabateus ocuparam as cidades edomitas. Edom se aliou com Alexandre o Grande e depois aos romanos para expulsar os nabateus dos seus territórios. João Hircano Macabeu obrigou os edomitas a se juntarem, a se tornarem judeus. Obrigou os edomitas a se tornarem judeus. Antipater, o idumeu, deu grande apoio aos romanos no combate aos nabateus, que acabou sendo nomeado procurador-geral da Judéia. Seu filho Herodes o Grande, meio judeu por parte de mãe e meio idumeu por parte de pai, causou preocupações e aborrecimentos aos judeus ao longo de seu terrível governo, tanto que teve que reformar, né, todo o templo de Jerusalém para conquistar alguma simpatia aí dos judeus. Temos aí as situações na qual os edomitas, né, os edomitas, né, os idumeus estão relacionados com Israel. Isaac disse que Esaú viveria de sua espada e serviria a seu irmão. Essa profecia se cumpriu, pois Edom foi um povo belicoso e inquieto. Joséfo chama os edomitas de turbulentos e indisciplinados. As escrituras dedicam pouco espaço aos deuses edomitas, mas afirmam o suficiente para mostrar que eram idólatras. Amazias de Judá combateu os edomitas e infligiu-lhes decisiva derrota, mas trouxe a Jerusalém os ídolos do povo que venceu. As escavações arqueológicas realizadas em grande parte por Nelson Glueck não descobriram nenhum documento literário dos edomitas. Tinham, entretanto, fama de sábios, Jeremias 49:7. Mas a única base que temos para comprovar essa fama é o livro de Jó, que tem certo cenário, que tem como cenário o país de Edom como cenário. Veja só, hein? Então, os edomitas e a sua relação com os israelitas, sendo na verdade tendo o ascendente nesses dois irmãos gêmeos, nesses dois irmãos filhos de Isaac, por isso profundamente aparentados. E assim foi ordenado por Deus que não fossem tocados, né, por Israel. Mas de fato viveram uma relação histórica extremamente conflituosa. Passamos agora para os midianitas. Antes disso, né, essa outra imagem que eu coloquei aí. Os edomitas orgulhavam-se de sua localização geográfica. Edom se localizava no Monte Seir, região montanhosa ao sul do Mar Morto. Havia um estreito canal que dava acesso à sua capital, Selá, ou Petra, que impedia a invasão de um exército. Então, temos aí a situação na qual as defesas eram muito corroboradas pela localização geográfica, né, nesses estreitos e nessas altitudes nas quais eles estavam habitando, né? Os medianitas eram descendentes diretos de Abraão, fruto do relacionamento do patriarca com Quetura, logo após a morte de Sara. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrã, Joksã, Medã e Midian, e Isbaque e Suá. Gênesis 21, 1 e 2. Midianitas trata-se de um povo também de origem semita. Eles eram descendentes de Midian, filho de Abraão, com Quetura. Na sua fuga do Egito, Moisés se agregou com um sacerdote queneu chamado Jetro, ou Reuel, nas terras dos Medianitas, e se casou com uma filha dele, a qual se chamava Zípora. Êxodo 2, 15 a 22. Os Medianitas estabeleceram-se no extremo sul da Palestina, mais precisamente a leste do Sinai e do Golfo de Acaba, mas parece que uma boa parte deles levava uma vida nômade, visto que quando os israelitas chegaram às fronteiras de Canaã, encontraram um grupo deles, os quais se aliaram com os moabitas para lutar contra os israelitas. Né? Temos a situação na qual, de modo geral, os israelitas, né, tinham algum relacionamento histórico importante com os midianitas, mas alguns grupos deles que praticavam o nomadismo, né, na verdade, causaram alguns transtornos, né, causaram alguns problemas aí a Israel, quando na sua peregrinação estava buscando atravessar essas terras e chegar então à terra de Canaã para empreender as batalhas, né, pela conquista. Ernesto Guinin nos diz o seguinte sobre os midianitas. Após a morte de Sara, Abraão desposou uma mulher chamada Quetura.
Dessa união nasceram 2 filhos. Abraão, antes de morrer, deu seus bens a Isaque, o filho da promessa. Gênesis 25:5. Aos filhos de Quetura deu dádivas e os enviou ao Oriente. Gênesis 25:6. Um dos 6 filhos de Quetura chamava-se Midian, que por sua vez gerou 5 filhos: Efá, Éfer, Enoque, Abidá, Eldá. Gênesis 25:4. Dessas famílias saíram os midianitas. Habitaram no deserto da Arábia, nas proximidades do Golfo de Elá. Uma boa parte deles era nômade, isto é, mudavam de um lugar para outro. Em razão disso, vamos encontrar midianitas nas fronteiras com Moabe. Ptolomeu menciona 2 cidades chamadas Modiana e Madiana. Jerônimo e Eusébio situam Midian na Arábia. Flávio José falou da terra de Midian. Os geógrafos árabes conhecem desde o século XIV uma cidade chamada Midian, que deveria se situar em El Haura, próximo ao oásis de El Bed, a leste do Golfo de Aqaba, ou mais propriamente Mogai Suaib, onde existem sepulturas talhadas na rocha, assim como uma gruta que se supõe que seja de Jetro, tá? Em Suaib. Nessa região existe uma fonte que, segundo a tradição, Moisés dava de beber aos rebanhos de Jetro. Meditava, orava e escrevia. O Horebe de Êxodo 3, pensam alguns autores, não é o tradicional Monte Sinai. Todavia, pode ser, pois Moisés, ao conduzir seus rebanhos, dirigiu-se para o ocidente e chegou ao monte de Deus. Outros pensam que esse Horebe se refere a um monte próximo onde Moisés residia. Midian, em 1 de Reis 11:8, é mostrado como ponto intermediário entre Israel e o Egito. Jetro era midianita. Moisés morou 40 anos na terra de Midian. Obabe, filho de Jetro, era midianita. A esposa e os filhos de Moisés eram midianitas. Nessa terra, Moisés teve as mais profundas e gloriosas experiências com Deus. O povo de Israel, em sua formação, tem uma boa dose de herança midianita. Os ismaelitas e midianitas se confundem em alguns textos da Bíblia. Em Gênesis 37:25, referindo-se aos homens que compram José, a Bíblia diz ismaelitas, e em 37:28-36 eles são chamados de midianitas. São irmãos na realidade por parte de pai. Ismael, procedente de Agar, Midian de Quetura. Então, por isso que há uma certa mistura, né, uma confusão entre eles. As atividades midianitas relacionadas com a compra de José e, consequentemente, a venda no Egito provou que eram comerciantes peritos, grandes caravaneiros e homens de estrada. Circulavam da Síria ao Egito ao labor constante de comprar e vender, passando por Palestina e Gileade. Entretanto, a ocupação fundamental deles era a pecuária. Daí o Hobabe ser convidado por Moisés para guiar Israel através do deserto. Eles conheciam com precisão todas as rotas do Oriente Médio, todas as rotas do Antigo Oriente, aliás, do Antigo Oriente. Temos aí as informações, né, de Enéas Tognini sobre os midianitas, sua forte associação com os ismaelitas, seu relacionamento com Moisés, mas também alguns conflitos que haviam entre Israel e os midianitas, principalmente na peregrinação e na iniciativa para a conquista, né, de Canaã. Agora os moabitas. Veja só o que diz. Os moabitas descendem de Moabe, o qual nasceu de um relacionamento incestuoso de Ló, sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha, na época em que o Senhor Deus subverteu as 2 cidades profanas, Sodoma e Gomorra, Gênesis 19:37. Trata-se também de um povo de origem semita. Eles eram donos de uma grande extensão de terras que fica a leste do Mar Morto e do Rio Jordão, indo até as proximidades do ribeiro do Jaboque. Entretanto, na época em que os israelitas chegaram a Canaã, os amorreus haviam os feito recuar até as mediações do rio Arnon. As terras dos moabitas eram bastante férteis e bem irrigadas, portanto muito produtivas. Eles construíram grandes cidades como Mispa e Moabe. Kir Moabe, Dibon, famosa por ter sido encontrada a pedra moabita. Kir Moabe, foi encontrada a pedra moabita que está em tela aí. Dibon, famosa por ter sido
em Dibon. Em Dibon foi encontrada a pedra moabita. Em Bet-peor, Deuteronômio 34:6. Os moabitas, embora parentes dos israelitas, agiram com a mesma atitude dos edomitas, não deixando Israel passar pelas suas terras em demanda de Canaã. Mas sobre todos eles Israel obteve grande êxito, né? Obteve vitória sobre eles. E mesmo com essas desavenças, prevalecia ainda a ordenança de Deus para a sua preservação, né? Para que não fossem eliminados pelos israelitas, né? Mesmo tendo-os vencido, ele não os eliminou como deveria fazer em relação a outros povos, né? Que foram anatematizados. Veja, o significado do nome significa de seu pai em hebraico. No Antigo Testamento, esse é o nome de um filho de Ló. Ele era um ancestral dos Moabitas, um povo que vivia na região chamada Moabe, tá certo? Então, algumas informações acerca dos Moabitas, localização no mapa. Você vê que ele está ao sul, né, do reino de Amon. Ele está aí a leste do Mar Morto, tá ok? E faz fronteira a oeste aí com tribos aramaicas e tribos nabatéias. Está ao norte de Edom. Os Moabitas, como diz aqui Ernesto Ognini, os Moabitas procedem do incesto de Ló com sua filha mais velha. Praticamente Moabe começou em Zoar, onde Ló e suas filhas, por permissão de Deus, se refugiaram após a destruição de Sodoma. Segundo a versão grega Septuaginta, Moabe significa de seu pai. O estudioso francês Edouard Poldorme acha que significa água de meu pai, ou semente do meu pai. Moabe se limitava a leste com o deserto sírio-arábico, região conhecida como deserto de Moabe, ao sul com o ribeiro Zered, hoje chamado Wadi El Hessa, ao ocidente com o Mar Morto e o curso inferior do Jordão, e ao norte com os filhos de Amon. No seu maior esplendor, Moabe contou com um grande território de 96,5 km de comprimento norte-sul e 57 km de largura leste-oeste. O território dividia-se em 3 partes. A terra de Moabe, entre o Arno e o Jaboque, Deuteronômio 1:5, campos de Moabe ao sul do Arno, Rute 1:2, e planície de Moabe, região do Jordão inferior, defronte de Jericó. Suas terras são férteis, bem irrigadas, de grande produção, como declara o livro de Rute. Quando Ló chegou a essas paragens para habitar, encontrou um povo de gigantes chamado Emins, conhecidos também como Refaíns ou Enaquins. Escavações arqueológicas nas terras de Moabe e Amon revelaram a presença de um grande povo nessa região, civilização que floresceu nos séculos 23 ao 20, sendo interrompida por alguns séculos, voltando depois ao progresso. Os moabitas construíram grandes cidades, as principais foram Mispa de Moabe, Kir Moabe, Dibon, onde se achou a pedra, né, a pedra moabita, a estela de mesa, que está em tela aí. Então temos aí a estela de mesa. E na estela de mesa, quando traduzida nesta língua, que está aí colocada também nesta imagem, né, podemos localizar alguns elementos muito importantes, como o nome do rei, o nome Israel, o tetragrama, né, em referência ao nome divino, e também outras referências aí, como referências ao nome Israel, né, várias referências ao nome Israel, tá? E a palavra rei também está presente aí, conseguiu ser traduzida a partir desse idioma moabita, tá? Esse idioma moabita. O idioma era bem parecido com o falado pelos filhos de Israel. A religião era de grosseira idolatria, como era o deus principal. Seu nome aparece na estela de Balvã, de parceria com Astarote. Praticavam a prostituição sagrada junto ao Monte Nebo. Foram encontradas imagens de deuses da fertilidade e outros objetos de culto. Nos montes Abarim existia um templo dedicado a Baal Peor. A estela de mesa é um canto a esse deus. O rei de Moabe havia sido derrotado por Israel, por isso ele ofereceu seu filho primogênito sobre os muros em holocausto ao deus Camus. Em inscrições cuneiformes, no 2º milênio, aparece a palavra Camus como nome de Nergal, o senhor do mundo subterrâneo. Camus, portanto, pertence aos arquivos gerais semitas. Moabe está muito relacionado com a Bíblia. Além de Gênesis, que narra sua origem, aparece em outros livros da Palavra de Deus, como podemos comprovar no Cântico de Moisés
junto com Seom, rei de Hesbom, condenado pelo Senhor Deus. Nas célebres predições de Balaão, Eglon, rei de Moabe, feriu Israel. Ruth era moabita. Saul derrotou os moabitas. Davi também os feriu. Isaías e Sofonias cantam a ruína de Moabe. E por fim o profeta Jeremias vaticina a destruição total de Moabe. Temos aí o relacionamento entre Moabe e Israel. Tá? Então Moabe com descendência, né, em Ló, bem como os amonitas, né, como indicado aí. Então, vejamos aí um pouco acerca dos amonitas. Já caminhando aí para o final de nossa aula, né, que está bastante extensa, mas temos aí muito conteúdo. Então vamos gravar, né, uma segunda aula depois com o encerramento da matéria, mas temos aí pelo menos a comunicação aí de bastante conteúdo acerca desses povos de Canaã e povos que moravam aí em volta, né, de Canaã, em volta de Israel. Veja só, os amonitas são os descendentes de Amon, filho mais novo de Ló, conforme está em tela aí. Descendentes de Amon, filho mais novo de Ló, e de sua filha mais jovem. Gênesis 19:38. Viviam em terras a leste dos amorreus. Eles tomaram um território antes ocupado por uma raça de gigantes. Deuteronômio 2:20. Quando os israelitas atingiram as fronteiras da terra prometida, foi ordenado que não molestassem os filhos de Amon, por serem descendentes de Ló. Todavia os amonitas não demonstraram hospitalidade para com os israelitas, porque foram proibidos de entrar na congregação do Senhor, isto é, de serem membros da comunidade civil dos israelitas, conforme Neemias 13:1. Devido a essas hostilidades, os amonitas para com os israelitas. Eles eram governados por um rei, conforme Samuel 1 Samuel 12:12. Sua divindade nacional era Moloque, uma divindade terrível, né? Um culto extremamente absurdo. E sua capital era Rabá, ou Rabat Amon, que posteriormente se chamou Filadélfia. Hoje seu nome é Amã. Seu nome hoje é Amã, cidade atual de Amã. Temos aí no mapa o reino de Amon e sua localidade, né, entre as tribos aramaicas, entre o território de Israel, ao norte de Moabe e ao sul do reino arameu de Damasco. Né, temos aí informações sobre os amonitas. Ok? Então, conforme está aqui na apostila, os amonitas são irmãos dos moabitas. Ambos são descendentes de Ló. Seu progenitor se chamava Ben-Amon, o qual nasceu de um relacionamento incestuoso de Ló, sobrinho de Abraão, com sua filha mais nova, na época em que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo Senhor. Oriundos da mesma família dos moabitas, esse povo também era de origem semita. Eles levavam uma vida nômade na região leste do Jordão, ao norte do rio Arnon, entre o rio Jordão e o deserto arábico. Os amorreus os expulsaram, empurrando-os para leste do rio Jaboque, nas divisas do deserto da Arábia. Então a situação dos amonitas de fato era bastante complicada. Quando os israelitas chegaram naquelas fronteiras, tomaram as terras que pertenciam aos amorreus. Ali estabeleceram as tribos de Ruben e Gade, mantendo a divisa do território amonita. Deuteronômio 3,16 fala aí sobre a conquista de Israel dessas terras a leste. E aqui a Nestor Gnini nos passa aí algumas informações a mais acerca dos amonitas. Sobre a descendência, né, que já li. Os amonitas ocuparam o território que pertencia aos Anzumins, povo grande e numeroso como os Enaquins. Essas terras pertenciam aos Refaíns, Deuteronômio 2, 20 e 21. Situavam-se entre o Arnon e o Jaboque, eram férteis e produtivos. Os amorreus, entretanto, os desapossaram e os empurraram. Os amorreus desapossaram os amonitas, e os empurraram para o leste do Jaboque, confinando-os no deserto da Arábia. Moisés desapossou a terra dos amorreus, mas deu essa região a Ruben e Gade, que passaram a ter fronteiras com Amon. O contrário de seus irmãos moabitas, que eram calmos lavradores e pastores de ovelhas, os amonitas eram turbulentos, belicosos, nômades, povo cruel, dado ao saque e vingativo. Viviam do que roubavam de seus vizinhos. Suas cidades eram poucas. O livro de Juízes, capítulo 1, versículo 3, menciona 20 cidades amonitas. Sua capital era Rabat Amim, hoje Amã, capital da Jordânia. Sua religião tinha como centro o deus Moloque, estátua de bronze oca por dentro.
As vítimas humanas, principalmente crianças, eram lançadas em seus braços estendidos e incandescentes. Para sufocar os gritos lancinantes dos sacrifícios, fanfarras de tambores rufavam estridentemente. A Bíblia registra muitos episódios em que o povo de Deus esteve envolvido com os amonitas. Tomaram parte com Moabe para contratar Balaão para profetizar, para amaldiçoar Israel. Foram proibidos de entrar na Assembleia do Senhor, devido a essas situações, de hostilidade. Insurgiram-se contra Israel nos dias de Jefté. Tomaram Jabes de Gileade e pretendiam cegar os filhos de Israel que habitavam naquela região. Saul os livrou. Hanum, rei de Amon, afrontou os mensageiros de Davi, pelo que Davi os atacou em sucessivas batalhas e os derrotou. Josafá também os derrotou. Em suas profecias, Jeremias e Ezequiel trouxeram terríveis juízos sobre Amon. A influência idolátrica de Amon sobre Israel foi de consequências funestas. A lei do Senhor repudiava expressamente sacrifícios humanos, Levítico 18, 21. Apesar disso, encontramos reis de Israel e de Judá cometendo tais atrocidades, e até Salomão construiu altares a Moloque em Jerusalém. Os amonitas foram vassalos do rei da Assíria, a quem pagavam tributo, Salmanassar III. Eram vassalos da Assíria, pagavam tributo, e Salmanassar III venceu o rei amonita Baza na batalha de Carcar, 854 a.C. Tiglat-Pileser III recebeu tributo de Sanipo. Senaqueribe e Asarradon receberam de Puduilo e Assurbanipal de Aminadib. Tais registros foram conservados pelos assírios. As escavações arqueológicas revelam que a vida sedentária em Amon cessou ali pelo século 8 a.C., ressurgindo pelo século 3 a.C. Os Bene Queden, hordas beduínas selvagens, penetraram e se apossaram do território amonita. Entre os séculos IV e II a.C., a dinastia dos Tobias, da época de Neemias, governaram Amon. No tempo dos Macabeus, reinou Zenon Cátilas, na cidade de Filadélfia, antiga Rabá. Tomou o nome de Filadélfia em honra a Ptolomeu II o Filadelfo, que a restaurou. No século I a.C., o território amonita passou às mãos dos nabateus. Em 64 a.C., foi para as mãos dos romanos, cujo domínio se estabeleceu até o século III d.C. Foi aos poucos sendo absorvido pelos árabes, hoje são árabes completamente. A enciclopédia de la Bíblia lembra a semelhança da língua amonita com a hebreia. Por exemplo, a palavra Narras quer dizer serpente, Hanum, piedoso, Naanar, graciosa, Amon, tio paterno, são palavras amonitas com correspondentes hebraicos. Então a semelhança, a semelhança gramatical, a semelhança de palavras, e a questão de todo o histórico de hostilidades, a questão da situação na qual esse povo era de fato bastante hostil, povo nômade, um povo em via de saques, e principalmente prejudicial associação de Israel com os amonitas no sentido de culto, de fato terem sido influenciados pela entrada desse terrível culto a Moloque, que foi praticado até pelo monarca israelita Salomão, para a vergonha dele. Então temos aí um pouco da história dos amonitas, a sua ascendência aí com Ló, tanto ele, os moabitas, e o seu parentesco com os israelitas, mas mesmo assim as hostilidades nas quais viveram. Então fechamos aí, encerramos esta aula, e na próxima aula vamos dar continuidade falando sobre as cidades de Israel. Então vamos falar na próxima aula sobre as cidades de Israel, e vamos então finalizar a nossa matéria de geografia bíblica. Se você gostou da aula, curte, compartilha, inscreva-se no canal, e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida em nome de Jesus.